Posso começar? Podes. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede a Deus milhão. Para auxiliar a batalha na sua luta incessante, vimos nós aqui trazer-lhe moedas de metal sonante. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede ao Deus milhão. 28 de Maio, é claro, apanhou. Naquele tempo haviam muitas revoluções políticas. Volta e meia revoltava-se um general ou um capitão, e começava a fazer tiros para aqui e para ali. O movimento militar de 28 de maio de 1926 inicia-se em Braga, comandado pelo general Gomes da Costa. Rapidamente tomam a cidade do Porto e, sem encontrarem resistência, dirigem-se para Lisboa, pondo termo à primeira experiência de Estado republicano democrático. A crise económica e política, o integralismo e o aparecimento do fascismo em Itália e, por outro lado, as contradições dos chefes republicanos, a repressão e violência que o regime tinha acumulado durante 15 anos, permitiram a vitória dos chefes de 28 de maio. A CGT, Organização dos Trabalhadores de Influência Anarco-Sindicalista, fica indecisa. Não estava ao lado do governo, nem estava ao lado do movimento militar, ao qual ainda tentou opor-se. Vieram aí para baixo, para Lisboa, entraram com facilidade porque era o exército quase completo. A guarnição de Lisboa, que estava para resistir, desistiram de resistir, porque a Confederação Geral do Trabalho andava lá de roda deles para fornecerem armas e tal, para essas coisas, mas eles disseram: a gente não vai resistir porque fazer sangue por aqui, o exército quase completo está aí às portas de Lisboa. É logo depois do 28 de maio que os chefes militares desse movimento se zangam entre eles, manifestando interesses e objetivos distintos. Em junho, Gomes da Costa é afastado pela direita mais reacionária do movimento e é substituído pelo general Carmona. A ditadura militar é instituída. Nos anos seguintes, há várias tentativas para derrubar a ditadura militar. Junto aos militares fiéis ao ideal da República Democrática, os ativistas anarquistas e sindicalistas participam na revolta realizada em 1927, a 3 de fevereiro no Porto e a 7 de fevereiro em Lisboa. Dá-se o 7 de fevereiro, a preparação de 7 de fevereiro. Ora, eu fazia parte da juventude já nessa altura, como já disse também, e fiz parte de uns grupos civis antes da preparação do 7 de fevereiro. Dá-se um movimento do 7 de fevereiro, eu tomo parte, eu venho com o batalhão de Marinha, do quartel de Marinheiros, era um oficial de Marinha que comandava a coluna, que era o Gatalança, e era que viemos depois com a Guarda Republicana, que estava na Pampulha, o quartel da Pampulha, que era comandada pelo Coronel Mendes Reis, e viemos aí de Torrato. Fomos à esquadra do Caminho Novo, onde estava preso todo o pessoal da batalha, a batalha tinha assaltado a dias antes, e tinham prendido o corpo tipográfico da batalha, estava na esquadra do Caminho Novo. E a primeira coisa que fizemos, claro, já íamos preparados para a revolução, íamos armados, foi soltar todo o pessoal que estava preso na esquadra do Caminho Novo. Quando chegou o terceiro dia já não havia quase munições nenhumas. O último conheço de balas que estava em depósito estava dentro da escola politécnica, na rua da escola, pois, onde tem duas grandes esferas à entrada dos portões, aí é que era o depósito de material de guerra. O último conheço de balas fui eu levar estava numa barricada, numa daquelas travessas ali, travessas acesas, não sei o quê, já não havia mais material. E então, quando chegou às 6 horas da tarde, às 5 horas e tal, apareceu um automóvel pela rua da escola fora, com um pó de uma vassoura e um lençol branco, a dizer para a gente fugir, que iam dar a rendição. E claro que não havia munições. Claro que tivemos de render, né? Cada um fugiu para onde pôde. Foi 3 de fevereiro, estou-me a lembrar de uma revolução a 3 de fevereiro de 1927. Sim, quando chegou a Lisboa a 7 de fevereiro. Exatamente.
tomou parte, tomaram todos parte, não é? Depois tomaram, mas Como é que foi isso? Vocês lembram-se disso? Bem, eu lembro-me que eles fizeram-se muitas reuniões, mas juntamente com eles, com os anarquistas e com os sindicalistas, também estavam os republicanos, porque também estavam interessados no caso. E sei que houve uma distribuição de armas, lembras-te? Lembro, eu até oferecia uma para o arquivo. Mas Eu lembras-te queria isso era uma pistola daquelas armas grandes. Sim. Lembras-te de uma ocasião, na minha casa, eu ter que Eu cegar lembro. uma para levar para o Arvoredo, para levar aqui. Sim, fui eu até que a trouxe. De maneira que houve uma distribuição de armas e depois houve então a revolta. Que Durou 3 dias. Já contra a ditadura de já 26. contra a ditadura. Mas foram lutas renhidas. Chegaram a tomar conta de quê? Do Porto. Mas depois havia as tropas governamentais que estavam na Serra de Pilar, não é? A metralhar o Porto. E daqui do Porto, metralhava para lá. O teu marido foi preso, o Dantas andou fugido. Eu e um grupo de rapazes, homens, assaltámos a carreira de tiro aqui em Évora e trouxemos todas as espingardas que lá existiam. Veio um general, parece-me que era de Lisboa, para tomar conta aqui do movimento. Mas quando chegaram aqui, a Guarda Republicana, Cavalaria 5 e a Infantaria, que estavam comprometidos no movimento, negaram-se. Lá no último 7 de fevereiro, a seguir ao 7 de fevereiro, houve o 26 de agosto, foi outro movimento maior que o de 7 de fevereiro, mas durou menos tempo. E quando havia muito mais, onde havia mais tropas metidas na Barafunda, eu cá no 26 de agosto pouco fiz, eu fazia parte no grupo, tínhamos que saltar o quartel de caçadores de qualquer. Essa revolta da Madeira, qual era o objetivo? Quem foi isso? Sousa Dias, o general Sousa Dias, que se encontrava deportado na Madeira. Era republicano. Sim. Era um homem republicano, pois. E ele foi que, lá com os seus, com os outros deportados, foi que fizeram a revolta. E é claro, ele sabia que tinha o auxílio dos deportados, que havia muitos deportados também na Madeira. E depois os que vieram vindo das ilhas, vieram-se juntando. Os que vinham vindo, que era para irem para o Tarrafal, mas que ficou ali tudo concentrado na Madeira. De maneira que lutaram enquanto puderam. Esperavam o auxílio do continente, mas nunca chegou. É que tiveram que se render. Eu gostava de falar a propósito Do Mário Castelhano. O Mário Castelhano. Conheci-o lá. Eu conheci-o no Cais do Pico. E depois viemos juntos para a Ilha da Madeira. Supondo que íamos embora, mas não. Estava lá um barco à espera dos deportados para juntar aos presos da Madeira para os levar para o Tarrafal. Nessa altura estava a revolta na Madeira. Portanto, eles também entraram na revolta. O Barros não estava, que tinha embarcado num vapor no Guiné, juntamente com o Anastácio e com outros que vinham para ver se podiam fazer por aqui alguma coisa que auxiliasse os madeirenses. Entretanto, eles foram surpreendidos no mar, tiveram de fugir com a sufocação da Revolução. O Mário Castelhano escondeu-se no meu quarto. O Mário Castelhano, o Dantas, uns poucos. O Bibi, o o Rijo. Rijo, exato. E depois do encerramento da batalha, que é em 1927, que é depois do 7 de fevereiro, que o governo suspende os jornais todos da oposição, inclusive a batalha. De maneira que nós procuramos imediatamente ver se reconstruíamos e fizemos um boletim da CGT, boletim impresso, que era clandestino, mas era E em 1931 conseguimos depois fazer reaparecer a batalha como semanário.
passei a fazer parte da redação da Batalha como semanário, mas ao fim de 13 números, o 13 número fatalista, o governo volta a suspender Depois formámos uma tipografia clandestina que começou a sair a Batalha. Depois essa foi a descoberta e foram presos alguns elementos. E depois houve mais outras tipografias clandestinas, mas que eu já não participei porque já estava na prisão. A Batalha era o jornal dos trabalhadores e os trabalhadores só acreditavam no que a Batalha dizia, de maneira que tudo o que o Século e o Notícias dissessem era falso. A Batalha que falava verdade para os trabalhadores. De modo que, uma vez houve um alvitre para a Batalha sair diário e o Manuel Figueiredo, que era o administrador, não acreditava. Mas a juventude sindicalista, que eu aqui e o Acácio fizemos parte, acreditava, de maneira que subíamos aqui a escada, a passo e passo, íamos lá entregar ao Manuel Figueiredo o Vitém, 10 reis, e às vezes aparecia também moedas de 5 reis. Não havia mais, cada um dava o que podia. E a Batalha saiu diário, e foi o terceiro jornal em Lisboa, diário em Lisboa, depois do Diário Notícias do Século. Mas a Batalha tirava 20.000 exemplares, mas não eram só 20.000 aqueles que ouviam ler a Batalha. Às portas das oficinas, e na hora do almoço, depois do almoço, sentava-se um grupo e um lia para todos, porque a maior parte eram analfabetos e alguns eram analfabrutos, que era pior. De modo que era com toda essa gente que nós constituímos a Confederação Geral de Trabalho e o jornal A Batalha, que foi durante muito tempo o jornal dos trabalhadores. A Batalha foi sujeita a invasões policiais, à prisão e deportação dos seus redatores, à censura prévia imposta pelos democratas republicanos. Alexandre Vieira foi o primeiro diretor da Batalha. Seguiram-se-lhe Manuel Joaquim de Sousa e, sob a direção de Manuel da Silva Campos, ocorrem discordâncias. Santos Aranha torna-se diretor da Batalha com a tarefa de sanear os desvios na orientação do jornal. Não o consegue fazer. O vírus do politicismo levava o jornal a afastar-se da orientação da CGT. Em 1927, a Batalha foi destruída. Recorre a tipografias clandestinas. No final dos anos 40, a Batalha ainda se publica clandestinamente. A ideia de uma sociedade, libertária, uma sociedade livre, uma sociedade em que os trabalhadores predominassem, isso veio já desde 1910, é claro, veio mesmo antes disso, por influência da França. As ideias de Proudhon e Bakounine são conhecidas em Portugal já em 1871, data da Comuna de Paris. Mas será só mais tarde, com a visita do geógrafo anarquista Eliseu Réculos, que o anarquismo penetra no país. Atemorizados com a atividade dos anarquistas e dos seus poetas de dinamite, o governo real proclama em 1896 a lei anti-anarquista. Não impede, porém, que sindicalistas revolucionários e anarquistas entrem nas associações de classe, diminuindo a influência dos socialistas. Em 1910 é proclamada a República em Portugal. Anarquistas e sindicalistas participam ativamente na Revolução de Base Popular que deita abaixo a dinastia de Bragança. Os republicanos tinham prometido à população desfavorecida um futuro de justiça social. Todavia, os chefes, que aguardam em casa o fim dos acontecimentos revolucionários, uma vez no poder, defendem a burguesia e reprimem as reivindicações sociais como a monarquia o tinha feito. Nestas condições, o sindicalismo e a ideia anarquista vão ganhando adeptos. Eu comecei a defender as ideias libertárias em 1911. Quer dizer, eu fui sempre republicano
e fundei aqui o Centro Republicano, mas logo ainda antes da implantação da República comecei a ver que aquilo não dava resultado, que havia de ser sempre uma perseguição aos trabalhadores e portanto desertei. Em 1908 fundámos eu e o Sertão Fragoso o grupo anarquista Avante. Em junho de 1911, entre 1911 começaram os trabalhadores rurais a fundar os sindicatos. Em propaganda por diversas aldeias e vilas e coisas, chegaram a fundar 170 e tal sindicatos dos trabalhadores rurais. Aqui é a antiga sede da Casa Sindical de Évora. Aqui estavam englobulados todos os sindicatos de Évora e a Federação dos Trabalhadores Rurais. Em maio de 1911, os trabalhadores rurais do Alentejo declararam-se em greve por melhorias nas condições de trabalho, pelo aumento e equilíbrio de salários entre as mulheres e os homens. O comitê de greve é constituído, entre outros, por Joaquim Candeeira, Vital José e por Elias Matias. Reúnem-se em Évora mais de 25 mil trabalhadores rurais. A ação revolucionária dos trabalhadores rurais e o apoio do governador civil, Estevão Pimentel, obrigam os patrões a cederem às reclamações. Depois, em 1912, foi o contrário. Esse Estevão Pimentel, aborrecido de como a República estava a trabalhar, abandonou a política e não quis mais saber da República. Na greve, então, na greve de janeiro, também dos trabalhadores rurais, isso já foi ao contrário. O governador civil era um militarão, perseguia e ainda houve a morte de um trabalhador rural à entrada do sindicato dos trabalhadores rurais. Em Lisboa é proclamada a greve geral de solidariedade para com os trabalhadores de Évora, o movimento mais importante até então realizado na capital. Expande-se para vários pontos do país. Na Moita, perto de Setúbal, é morto pela multidão em revolta o administrador do concelho. Durante 2 dias, a cidade de Lisboa está nas mãos dos trabalhadores. Querendo controlar a situação, o governo envia forças do exército à casa sindical na Rua Formosa. Assaltam-na e prendem cerca de 700 pessoas. Fica feita a ruptura definitiva entre a República Jacobina e os trabalhadores. A atividade dos sindicalistas e dos anarquistas não afrouxa. Consideram os políticos aldrabões e o sufrágio incapaz de transformar a sociedade. Em 1914, é formada a União Operária Nacional, refletindo o desenvolvimento das lutas reivindicativas e das ideias de emancipação social. A República, apreciando do princípio, a República não durou mais que 15 anos. Foi de 1910 até 1925. Até 1026 foi. E começou-se logo, ao fim de um ano ou 2, a ver que a República não era nada do que se pensava e do que devia ser. Não era um regime de liberdade, um regime de tratar da questão económica, enfim. Bem, no tempo da minha juventude, com 15 anos, aderiu ao núcleo sindicalista de Belém. Ali embaixo, era por baixo os bombeiros e por cima era os núcleos e várias associações. Uma casa grande. Não, quando fui para o trabalho, já eu levava o entusiasmo das ideias.
A própria escola foi para mim salutar, porque fui aluno da Escola Oficina número 1, que era uma escola formada numa pedagogia moderna, da inspiração do Adolfo Lima, velho anarquista, e que, portanto, nesse ambiente eu tomei muita curiosidade pelas ideias, por todos os acontecimentos de ordem social, etc. Muito nova comecei a tomar parte nos movimentos sindicais em Setúbal, uma vez que eu fazia sempre parte do sindicato. De qualquer maneira, comecei muito nova, quando tinha 16 anos, já era elemento do sindicato, fui o elemento mais novo dos últimos sindicatos livres. Fui o elemento mais novo, quer feminino, quer masculino, que não havia homens tão mais novos do que eu metidos nisso. É eu a mais nova, até chegar para secretário de sindicato. Claro que depois me passou tudo, e sempre que havia movimentos e reivindicações, e que se ia às fábricas reclamar por certas atitudes que os patrões tomavam, lá tinha que ir eu também, a minha mãe também. Mas a Revolução Russa provocou que entre o operariado, que nessa altura já tinha muita força, a ideia de fazer a Revolução. E então a União Operária Nacional, que ainda não era a Confederação, a União Nacional espalhou uma circular pelos sindicatos da província, por toda a parte, para se pronunciarem a favor de uma greve geral, se era o momento ou não fazer uma greve geral contra a carestia da vida, contra isto, contra aquilo. Esta era a ideia, mas o fundamento era para que essa greve se tornasse numa revolução. A Primeira Guerra Mundial vinha travar os movimentos operários que estavam a florescer na Europa. A situação económica e política criada pela guerra, a cada vez maior movimentação das pessoas do campo para as cidades, provocada pelos progressos da industrialização, iriam alterar o quadro social no qual o movimento operário tinha nascido. Perante a guerra, há no movimento anarquista internacional duas posições. Kropotkin e um grupo de anarquistas prestigiados defendem o apoio aos aliados até à completa derrota da Alemanha. Por outro lado, Erich Malatesta e Emma Goldman sustentam as posições tradicionais antimilitaristas. Em Portugal, a Aurora foi representante desta última posição, defendendo a fraternidade dos trabalhadores do mundo inteiro, recusando as pátrias que os dividem e propondo, contra a guerra, a greve geral e a insurreição dos trabalhadores. A participação de Portugal na guerra, decidida pelos democráticos então no poder, vem provocar conflitos sociais e políticos. Em janeiro de 1916, a população faminta assalta espontaneamente armazéns em busca de comida e rebentam bombas em Lisboa. Uma onda de greves que se estende por todo o país é brutalmente reprimida. Em dezembro de 1917, dá-se um movimento militar chefiado por Sidónio Pais e no qual cooperam numerosos operários para se verem livres da opressão exercida pelos democráticos. Exigiram a Sidónio Pais que libertasse todos os indivíduos presos por conflitos de ordem económica e social. Mas logo, Sidónio Pais exerce uma ditadura e encerra sindicatos. No entanto, as greves multiplicam-se. Em 1918, a União Operária prepara a greve geral. O movimento é brutalmente reprimido. Em Alpiarça, foram fuzilados rurais e em Évora, o proletariado durante 8 dias esteve em revolta. Foi em 1919 ou 18, fez-se aqui um movimento contra a carestia da vida e um grupo de trabalhadores pretendia ir assaltar uns armazéns. Houve outro grupo de trabalhadores, de operários, que arranjaram umas bombas e puseram-se lá nessa igreja, onde é essa igreja, lá em cima no ar. E quando a Guarda Republicana e os outros foram assaltar os armazéns, e aquilo que eles tinham na igreja com as bombas era para quando saísse a Guarda Republicana evitar. E quando a Guarda Republicana vinha a passar para a cidade, eles atiraram umas bombas. Por um lado é que a guerra tinha acabado, em 11 de novembro.
A guerra tinha acabado. E esperava-se que a situação melhorasse, mas que melhorasse muito e que não era a ocasião própria para fazer uma revolução. O segundo caso era a pneumónica, uma moléstia que atravessou o país, que matou a minha mãe e uma irmã minha morreram dessa forma. Não houve quase casa nenhuma aí no país que não tivesse vítimas ali durante 6 meses ou mais, ou qualquer coisa. Aquela moléstia atravessou o país. A greve sempre se fez, mas é claro, exatamente porque não teve o apoio na província, não foi geral. Teve um grande acolhimento entre os trabalhadores rurais, ainda houve ocupação de terras no Alentejo. Portanto, a greve falhou, houve esporadicamente estas coisas e não deu resultado. Daí, ainda para concluir, até ao respeito da tua pergunta, depois daí é que começaram a aparecer os influentes com a Rússia, não é? Porque essa greve já era uma influência da Rússia, não é? Não porque houvesse Partido Comunista, não porque houvesse bolchevismo, não é? É porque a partir daí, ou depois quando a Revolução se começou a consolidar, não é? Eles começaram a pedir aos trabalhadores das várias organizações do mundo inteiro, não é? Para irem lá verificar aquilo. Ou essas organizações puseram a ver o que passava na Rússia. Puseram da Espanha, de Portugal também foram, não é? Há alguns indivíduos lá. E daí, ou depois, os auxílios que a Rússia mandou para que se constituir em toda a parte um partido comunista e tal, para fazer a revolução em toda a parte, não é? E daí é que começou a aparecer o Partido Comunista, mas só em 1920. Um belo dia aparece-me aqui em Évora o Carlos Ratos e 2 trabalhadores aqui rurais aparecem para me convidar a mim e a outros a uma sessão de uma casa que ele tinha arranjado. E ele vinha aqui a Évora, como tinha estado aqui na Federação dos Trabalhadores Rurais, tinha aqui conhecimento, vinha aqui a Évora para formar aqui o Partido Comunista. Nessa reunião que eles convocaram, apareceram lá, eu fui, apareceram lá 12 ou 15 pessoas, nada mais, para formar um partido. Ele teve que se ir embora. Quando passava ali, por exemplo, na Garré, entre as 2 igrejas, eu geralmente tirava sempre o chapéu, ia com os outros meus companheiros. Eles depois viravam-se para mim, passados uns minutos, perguntaram: porquê é que tiraste o chapéu agora quando passaste ali pela igreja? Tirei o chapéu por uma questão de hábito que eu tenho e tal. Aquilo entrou na minha cabeça, aquela pergunta que eles me fizeram, aquela advertência, mas eu depois, em contacto com o sindicato e em contacto com as lutas que começou a haver dentro do sindicato, evidentemente comecei a abrir um pouco os olhos em relação a uma série de questões que eu não compreendia. Ora bem, nos anos 20, a CGT tinha uma grande projeção no meio operário português, porque reunia um grande número de sindicatos por diversos pontos do país e, portanto, tinha uma atividade bastante curiosa, bastante desenvolvida. Os sindicatos tinham uma vida própria, que não é o caso de hoje. Os sindicatos é que tinham vida própria. Reuniam, agitavam-se, vinham para a rua, iam aos bairros, movimentavam os bairros. Naquele tempo ainda não havia empregados dentro dos sindicatos. Os sindicatos reuniam-se periodicamente, tinham as comissões administrativas ou direções e nas assembleias é que as coisas eram resolvidas, não é? Quando havia uma reivindicação a fazer, faziam-se várias assembleias e depois eram decididas se iam para uma greve local ou uma greve nacional. Entretanto, começaram-se a expressar os movimentos operários e Setúbal foi uma das cidades onde mais se movimentaram. Havia uns camaradas anarquistas, havia muitos mesmo, talvez como parte nenhuma no país houvesse, tanto assim que lhes chamavam a Setúbal a Barcelona portuguesa, porque ali se juntavam, havia muitos anarquistas. E ali fizeram grandes movimentos e criaram, entretanto,
uma fantástica associação de marítimos que quer o seu edifício, quer a sua orgânica, eram modulares. E então meu pai com esses dois colegas, outro não, com mais outro companheiro que arranjaram, resolveram formar uma sociedade de pesca a vapor. E então compraram um barco grande, já tinha 70 homens de tripulação. Já não é um barco muito pequeno, foram comprá-lo ao Porto. O barco a qual puseram o nome de Libertário. E fizeram uma sociedade. Uma sociedade, claro, que ali não havia distinções. Tudo ganhava o mesmo. É uma sociedade anarquista, porque ali os homens não eram, os tripulantes não eram anarquistas, mas a sociedade estava delineada assim. Todos ali, o dinheiro é distribuído por todos. E o meu pai, como é o mais instruído, é o sócio-gerente. Chegou a haver uma frota de barcos pesqueiros que se fizeram em comunitários, tinham até um L, eram pintados de preto e tinham um L em branco, que quer dizer que eram os libertários. Havia um centro, na Rua de Entre Paredes, Centro Libertário, que é onde funcionava a União Sindical. União Sindical. E onde reuniam também, todas as semanas, todos os sindicatos. Cada um sindicato tinha o seu delegado e havia um dia na semana onde se iam ali reunir e discutir os assuntos do seu interesse. Havia funcionários sindicais lá? Funcionários não. Nunca houve. Não. Ninguém tinha ordenado, era todo voluntário. Nunca houve. Dos maiores acontecimentos que eu vivi foi aquela greve que houve nos mineiros, mineiros da Austral, em que eles, para resistir, tiveram o apoio de uma grande parte dos outros sindicatos de Barreiros, de Almada, de Lisboa, que acolheram os filhos para que eles pudessem aguentar-se e não sucumbir. Foi uma greve que durou muito tempo. Eu creio que durou umas semanas, não é? E acabaram por ser vencidos. Nos anos 20, o movimento sindicalista e anarquista é uma força pujante no país. Os trabalhadores alcançam, através de sucessivas greves, as 8 horas de trabalho, aumento de salários, melhorias nas condições de trabalho. Centenas de sindicatos, espalhados por todo o país, estavam agregados na anarcossindicalista CGT. A CGT, a única organização sindical que existia, era o instrumento dos trabalhadores na luta pela emancipação de todas as tutelas. A ação direta e a greve geral insurrecional iria lançar o capitalismo e o Estado para o Museu da História. A nova sociedade será sem escravos e sem senhores, baseada no federalismo das livres associações e no apoio mútuo. O sonho dos anarquistas e sindicalistas iria finalmente tornar-se em realidade. Dentro deste espírito, os sindicatos por todo o país preparam o trabalhador para se autogovernar. Criando escolas influenciadas pela pedagogia moderna de Ferré, grupos de esperanto, teatro, naturismo, organizam cursos de sociologia e de aperfeiçoamento profissional, promovem conferências, congressos, debates, dispõem de ricas bibliotecas. Para além das centenas de greves e de tentativas insurrecionais, é toda esta atividade que caracteriza o movimento libertário português, constituído pela CGT, mas também pela União Anarquista Portuguesa, a organização específica dos anarquistas, formada por pequenos grupos onde a afinidade é regra, e pela Juventude Sindicalista, que agrupa os jovens no amor à causa do sindicalismo e na prática da ação direta. Por vezes, a revolta dos anarquistas exprime-se através de atentados. As bombas têm a missão de contribuir para a vitória das lutas reivindicativas e preparar o clima revolucionário. Aqueles que o praticam fazem-no por questão de consciência e de esperança numa nova sociedade, e nunca para receberem nada em troca. Houve uma greve em Belém dos têxteis, e via lá já uma empregada que já estava fora da greve. Então, lá os responsáveis e pediram à juventude, aos jovens, como se fôssemos nós o comitê da greve. Então fomos à casa da Tanut, em Algés,
e pusemos lá uma cozinha do Santo Antônio, de Santo Antônio, né? Aquilo tem um estrondo, depois no outro dia já não havia, até que já não havia amarelos. Outra também no mesmo género tem Belém, uma greve dos corticeiros. Os pequenos industriais estavam dispostos a dar o aumento de salário que eles pediam. Mas esses pequenos industriais vendiam a sua mercadoria a um corticeiro que era o Percieles, que mandava a sua mercadoria para o estrangeiro. Então esses pequenos vendiam a esse grande industrial da sua mercadoria. Pois, lá os pequenos, a gente dá o alimento, mas quando o Percieles não, sim, lá vai a juventude, tu como está da greve, a juventude vai pôr também lá um busca-pé, está à porta dele, daquilo que arrebentou, da porta. Então, mas depois pôs lá uma carta, sim, depois no outro dia, ele do aumento de salário, isto é, da juventude é que fez com que esse grande industrial desse o aumento para toda. Havia canções? Muitas, eles faziam muitas canções. Havia alguns que escreviam muito bem. Não, eu lembro-me que quando era nas veladas, que ia cantar. O que eram as veladas? As veladas sociais, chamava-lhe a gente as veladas sociais. Era à noite, aos sábados à noite, que a gente se reunia, não é? E depois aí, então, aqueles que sabiam cantar e tocar, faziam isso. E a gente cantava, não é? Aos jovens sindicalistas, preparai-vos para a batalha. Que se aproxima o dia da legião que trabalha. E entre estas, muitas mais. Camaradas, viva a rebeldia, vai morrer a feroz reação. A infame e cruel burguesia será esmagada pela revolução. Será esmagada pela revolução. Não queremos mais parasitas que nos roubem nosso suor, para que após nossas lutas benditas haja paz, liberdade e amor. Haja paz, liberdade e amor. Guerra à religião, abaixo o vil Estado, e vai a emancipação do proletariado, Conquistemos com vontade nossa ampla liberdade, conquistemos com vontade nossa ampla liberdade. Liberdade! No tempo dos democratas, eu fui preso. Eu, Mário José Francisco, que eu fui preso em Alcântara por andar a entregar manifestos, porque houve uma greve geral dos manipuladores de pão. Então, desse manifesto, a gente aconselhava os militares a não dispararem contra o povo, para não se meter nos carros elétricos, porque tinham furado a greve. Eu fui preso nessa altura em Alcântara por andar a entregar manifestos, assim, para o povo, não se meter. Então, nessa altura, veio um polícia e pede